gente! Cá estamos para mais um episódio do Pod Z, o podcast da Z Magazine. E você nos encontra no YouTube e no Spotify como Pod Z Magazine. Deixa eu dar um oi aqui para minha partner, Cris Gracioli. Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Gente, mas olha, de verdade, hoje o nosso papo, ele promete ser muito especial, porque a gente tá com uma mulher inspiradora, que é uma potência, que puxa outras mulheres para o topo. E vocês que são leitoras da Z já conhecem, porque ela também é a nossa colunista há anos. Ana Vaz. Ana, muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Bem-vinda, Ana. Eu que agradeço esse convite. Que delícia. Que prazer ter você aqui, viu? O prazer é meu. Acho que desde a primeira vez que eu tive contato com o seu trabalho, eu senti muita vontade de estar perto de você e foi o que eu fiz, sei lá quantos anos atrás, Nossa. né? Mas estamos aqui. Acho que a gente tem uma história linda juntas e hoje esse programa é dedicado para tua história. Muito que obrigada. Eu tenho muito orgulho assim de você de estar com a Z, estar perto da gente o tempo inteiro, mas a gente vê que cada dia aquilo que você tem pra falar tá melhor ainda. Ai, obrigada. É uma delícia. Eu acho que a gente não pode começar de outro jeito esse papo falando desse projeto incrível que eu vou mostrar pra quem estiver assistindo no YouTube. Eu vou mostrar a capa do livro. Gente, olha que demais esse projeto que a Ana vai contar. E pra abrir esse papo, eu queria até falar de uma frase que já começa a dar abertura pra essa história que você deixou aqui no livro, né? Ser consultora de imagem não era exatamente sobre cuidar de roupas, era sobre cuidar de quem as veste, dar voz, dar asas, dar apoio, dar impulso. Conta pra gente essa responsabilidade e já dá um spoiler aí do que o leitor encontra nesse projeto incrível de vocês. Bom, vamos lá. O projeto, né, é um livro, é o segundo volume, na verdade, de um livro com mais de 100 autoras que fazem parte de um grupo de mulheres, né? Que da porta, a gente tem dois olhares assim bem definidos, né? Da porta para dentro, a gente cuida umas das outras. Então, a gente cuida até no sentido de prover, por exemplo, conteúdo e acesso a informações muito bem curadas, né? Sobre saúde mental, né? Sobre tecnologia, então letramento em tecnologia, apesar de que a gente fala que tem titãs aí, né, nesse grupo, e titãs assim super experts nas suas áreas, mas a gente também fala com quem não conhece nada das áreas que a gente trabalha ali dentro, né? Então tem vários pequenos grupos dentro do nosso grupo para a gente se cuidar e se abastecer e se conhecer da porta para dentro. E da porta para fora, que nem era uma missão que a gente imaginava que ia ter lá no começo, a gente já, né, colocou que é buscar equidade. A gente estava falando de mercado de trabalho, né, Cris? E assim, o mercado de trabalho ainda tem muito, né, o que melhorar no sentido de nos acolher, de nos colocar e nos permitir, de alguma maneira, esse lugar de liderança, né? Às vezes a gente fala, mas é só querer. Não é só querer. É um mercado todo estruturado numa dinâmica que privilegia muito mais os homens do que as mulheres, até por estrutura, porque quem cuida de quem, etc, etc. Mas o grupo busca isso, a gente está se movimentando em relação a isso. E os dois livros, eles foram impulsionados justamente pelas histórias, né, de cada uma dessas mulheres. A gente ia se conhecendo e ia falando, nossa, que história interessante, poxa, como é inspiradora essa história, né, que contribuição, né, bonita que isso pode ter para mim. E aí a gente falou, a gente devia escrever um livro. No terceiro, o livro brotou do chão, assim, ó. E ele é uma delícia, né? É muito gostoso. Ele é leve, Ele é muito leve. Ele tem tantas histórias aí dentro. E a surpresa que eu acho que você teve também. Poxa, você olha um livro dessa altura e ao mesmo tempo você tem contato com dezenas de histórias ali dentro. Histórias engraçadas, histórias importantes, histórias interessantes, histórias muito sérias, né? E assim, é uma baita novidade isso, todas acho que pra com gente, lições, né? Lições importantes. Exatamente. E a gente ainda está numa sociedade que as mulheres são pouco ouvidas, muito interrompidas, pouco lidas, né? Até na dedicatória aqui para a Raíssa eu coloquei, ó, ler mulheres é revolucionário. É muito importante que a gente ouça as nossas histórias, porque quando a gente se ouve ou a gente se vê,
né, nos lugares, a gente entende que é pra gente também, né? É pra gente contar as nossas histórias, é pra gente estar naqueles lugares. Então, o livro traz isso. E eu escolhi contar sobre a minha mudança de visão na consultoria de imagem. Então, eu estreiei na consultoria de imagem em 2002, lá no período Cretáceo, né? Voltando, né, de 2 anos morando fora. Então, até 2002, vamos pensar assim, eu era oficialmente uma profissional da área de comunicação, tinha trabalhado no corporativo para grandes empresas, então tinha uma história, né, no corporativo também na área de comunicação e marketing, e fiz a minha transição quando eu estava morando fora, quando eu estava morando na Inglaterra, e entendi que tinha muito espaço para eu trabalhar o que, de alguma maneira, eu já trabalhava, só que dentro de empresas, né, eu trabalhei muito dentro da ativação de marca. Então, por exemplo, a minha experiência com a Coca-Cola era uma experiência de ativação do marketing. Olha só. Né? Bem mão na massa, bem na prática, mas acompanhei processos, né, de desenvolvimento de marcas, de gestão, etc. Falei, poxa, isso completamente se transfere para os indivíduos. E fiz essa transição, voltei para cá, trabalhei muito, muito próxima a empresas. Então, a minha entrada no mercado foi pensada para o corporativo, né? Os meus primeiros clientes vieram através de relação com o corporativo, palestras, né? E aí a coisa foi acontecendo, né? Acontecendo, Cris. Foi, né, se transformando. Isso que eu acho que é o fantástico da história. Porque eu acho que quando a gente se conheceu foi quando você tinha voltado da Inglaterra e tava trazendo, inaugurando, não sei se você se foi devagar essa transição do marketing para a consultoria direta, mas você já era essa pessoa da consultoria. E eu achei aquilo incrível. Você falou agora, eu falei, nossa, aquela mulherada faz essas coisas brotarem do chão, né? E às vezes a gente não percebe que a gente faz. E foi muito rápido. Foi, né? Foi. E foi uma paulada. Porque não tinha esse profissional. Me chamou tanto a atenção quando eu vi o seu trabalho. E depois, quando a gente se conheceu, eu achei tão... Sabe, tinha tanta novidade ali. Tinha novidade, mas parecia natural, né? Então, assim, você... Como a gente não via aquilo? Eu não sei se era uma época que a gente tinha muita distância do nosso país pro mundo, sabe? Mas eu acho que você trazia algo que era muito interessante, novo, e que ajudava demais, né? Cris, se a gente olhar pro Brasil, tem registros de profissionais trabalhando aqui. Assim, por exemplo, tem o professor Eduardo, que acho que é de Minas. Ele trabalha desde o finalzinho dos anos 90. A gente tem outras profissionais, por exemplo, que aí já são dos anos 2000 mesmo, né? Mas em São Paulo ou no eixo Rio-São Paulo. Então, em Campinas, eu desembarquei, né, de volta em 2003, né? Porque eu fiquei 2001 e 2002. Voltei no meio de 2002 para cá. Fiquei 1 ano. Trabalhei nesse 1 ano, mas trabalhei muito, por exemplo, conectada a São Paulo e a empresas. E fui pro México, fiquei 1 ano lá, trabalhei bastante, aí atendi muito na consultoria, mas fiz corporativo. E eu acho que a gente se conheceu quando eu já estava de volta do México. Já, porque a Z é de 2004. E eu voltei depois em 2004 alguns anos, eu acho que acho que foi, sei lá, 2010, Eu voltei em 2004 e eu tinha muita clareza do que eu queria. E eu não conhecia ninguém em Campinas. Uau. Ninguém, porque eu trabalhei anos no Paraná. Duplo desafio para você. Né? Então, eu tinha que me fazer conhecida, né? Bati em muitas portas, algumas se abriram, outras não. E eu falei, bom, tem Senac, eu amo dar aula, eu já era professora, dei aula em curso de propaganda e marketing, lá atrás também no período Cretáceo, eu sempre gostei de dar aula, né? E trabalhava, um dos meus últimos projetos
na Coca-Cola foi a implantação de a gente chamava de Universidade do Varejo, para o pequeno varejo, na unidade em que eu estava, né? Eu dava treinamento para ponto de venda, para vendedor e tal. Sempre gostei dessa área, né? E acabei seguindo por aí, falei, bom, pensei que eu poderia seguir por aí também, né? E fui atrás do Senac aqui em Campinas, água mole, pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Mas eles têm um trabalho muito legal aqui, né? Incrível. Sempre foram parceiros da Z também. Maravilhosos, maravilhosos. E aí, eu, no momento, fui trabalhar para eles, dando aula no curso de etiqueta. Então, a minha relação com etiqueta vem também das relações públicas, porque a gente estuda cerimonial, protocolo, trabalha com isso, né? Faz parte também, né? Faz parte. Eu acho que tem coisas que elas são importantes. As pessoas também não têm ideia do quanto são, né? São, exatamente. E é muito vivo elas também se transforma, isso, né? Mas ajudam a gente a organizar as coisas, né? E entrei pela via da etiqueta, que eu achei que não fosse acontecer. Eu nem necessariamente queria entrar por lá, mas eu lembro que a Gema, na época, que era a pessoa que me contratou, falou assim, não, vem primeiro pra etiqueta e depois você vai pra moda. Eu falei, tá bom, combinado. E aí eu fui pra moda, e foi nesse momento que eu tive contato com uma editora que estava lançando uma coleção, fui convidada através deles para escrever, e eu acho que a gente se conhece a partir daí, que foi uma das coisas que a gente estava falando sobre o meu livro, né? E o meu livro, ele foi escrito em 2006 e é publicado no finalzinho, é isso mesmo. Esse é o momento que a gente se conheceu. Ele é publicado no finalzinho de 2006, então a gente deve se conhecer desde aí, entre 2006 e 2007. E eu acho que logo na sequência, você já me convidou para ser colunista da Z, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi, assim, né, foi um convite muito especial, porque escrever era um sonho, né? Eu sempre, inclusive dentro da minha área, eu pensava em fazer coluna, mas eu não consegui chegar em alguns lugares. E aí eu cheguei com a Z, né? Cheguei com o livro e cheguei com a Z. Então, acho que a gente vem daí. E esse começo da consultoria, ele é um começo para mim, e acho que para a própria consultoria, ainda muito nos moldes dos anos 90, né, num período em que a gente discutia muito pouco algumas regras, algumas imposições. Né? Só se obedecia. E hoje eu entendo que regra, né, é algo que tem um juízo de valor. Então, quando eu falo de regra para vestir mulheres, eu estou falando de vestir mulheres já dentro de um juízo de valor. Então, hoje eu falo, a gente aprende técnica e usa técnica. A regra, quem cria para ela é a própria mulher, com o juízo de valor dela, com a compreensão de inserção que ela tá. Então, não é simplesmente só sobre a roupa, só sobre dizer o correto é usar isso, o errado é usar aquilo, e essa fórmula é a que vai. Porque eu trabalhei... Isso mudou, assim, hein? Lembra como assim, todas nós de revista, você tinha, né, o certo e o errado. Use isso com isso. Mas era muito apenas na polaridade, né? Não se ouvia tudo que estava acontecendo entre um lugar e outro lugar, né? E é um perigo, porque numa dessa você acaba... justamente criando padrões e criando, acho que, dores, né? Acima de tudo. Muitas. Eu acho que a gente cria, mantém, intensifica muitas dores em muitas mulheres. Né? Eu tô falando de uma maneira gendrada aqui, porque o meu trabalho é diretamente com mulheres. Né? Até hoje eu recebo, sou prospectada por clientes do masculino, já atendi, mas hoje eu me dou ao luxo de dizer não, né? Eu não atendo, indico quem atende, porque eu quero estar perto de mulheres e eu quero usar o que eu sei, o que eu entendi, o que aprendi com elas e para elas. Né? Eu acho que sai também o papel de uma consultoria né? E um trabalho de facilitação. Começa um trabalho de facilitação, para mim, na consultoria. E esse trabalho de facilitação, ele sempre precisa de coautoria. Então, a gente trabalha juntas. Muito bom. Mas hoje, por exemplo, a sua cliente, ela chega até a Ana, qual é a demanda? Ela é variada, Raíssa. Vai depender do perfil dessa mulher, né? Eu até falo hoje para as minhas alunas, falo, gente, eu não prospecto mais consultoria. As clientes chegam porque elas vêm por indicação, porque eu tenho uma história
longa. E os cursos, né, E os Ana? cursos também. Eu acho que um pouquinho desse... Quando você entra num curso, pelo menos algumas que a gente teve contato, todas elas, elas sempre descobrem outras coisas sobre elas mesmas e talvez depois vá até você numa forma particular. Não sei se você faz esse atendimento, mas os cursos... A gente teve aqui a Lê Daga. Maravilhosa. Que, poxa vida, né? Eu acho que os cursos também dependem de quem vem. Então, eu recebo hoje mulheres que, por exemplo, vêm porque querem se tornar profissionais. Então, eu tenho uma escola hoje, né? Essa escola é desde 2012. A gente forma profissionais para atenderem dentro da área de consultoria de imagem. E eu recebo profissionais que querem fazer transição de carreira, ou já estão, ou, por exemplo, varejistas, às vezes confeccionistas, que querem esse ferramental que é muito rico para trabalhar nos seus negócios, e algumas mulheres que vão por prazer, né? Eu acho muito interessante. Eu tenho muitas alunas da área de saúde. Então, elas falam que o curso de consultoria é um momento de puro prazer para elas, mesmo que elas estejam estudando, que é para estar num grupo que é diferente, para olhar para si mesmas. Porque na área da saúde, elas tem muita regra. Tem muita regra, né? Você, às vezes, você não pode, sei lá, passa desde o esmalte, que muitas vezes você não pode usar, o seu cabelo tá sempre preso, a sua maquiagem não é quase nada, adorno proibido, né? Então, você vai perdendo contato com isso. Olha que você vê, às vezes, ficou muito distante, né? E eu acho que tem também uma dureza na área da saúde, né? De você lidar com situações muito dolorosas inteiro, né? O tempo todo. E a gente entende que essa área da imagem, da moda, né? Ela não é dolorida, ela é glamour. E ela pode ser uma série de coisas. Então, sempre vai depender de como a gente atua. Mas eu acho que a moda, ela vem... No primeiro momento, as pessoas vão entender a moda desse lugar que você acabou de falar. E aí que vem a diferença daquilo que você acaba fazendo, tanto nos cursos quanto na consultoria. Porque isso é algo que a gente defende aqui, essa história da moda ser tão... como se ela fosse supérflua, e ela é tão interessante. Ela conta a nossa história, a história da sociedade, de uma época. Então, eu acho que aí que esse segundo momento teu, que eu acho que é o momento que faz a diferença, né? E o sistema da moda, né? Quando a gente olha para a indústria da moda e pro sistema de moda, ele é um sistema de reforço, de diferenciação, principalmente de diferenciação de classe, tanto que ele nasce com o capitalismo, né? Então, é importante a gente saber também de onde vem, até pra gente reconhecer de onde vem algumas das regras, ou de onde... vou bater no microfone. De onde vinham algumas das regras de como a gente deve se vestir, o que é o belo, o que não é belo. E desde que o mundo é mundo, assim, quando eu falo isso, a gente vai lá pra trás, vamos pra Grécia. Vale tudo isso? Ou a gente tá falando de algo que é recente? Não, é recente. A gente tá falando com o advento do capitalismo. Entendi. E a moda se movimenta com os movimentos do capitalismo. Então, quando a gente fala pré-capitalismo, a gente tá falando de indumentária. A gente não tá falando de moda. Porque a moda, ela associa vestuário, comportamento e posição social. Essas três coisas estão muito atreladas, né? E quando a gente fala de marcas de moda, durante muito tempo a gente só falou das marcas de luxo, que de uma certa maneira, em muitos casos, fomentam exatamente isso, certo? Essa conexão. O que a gente vê é que o luxo hoje é mais acessível para muita gente. Existe, né, o que a gente chama de luxo de massa, né? Então, e existe porque é, obviamente, lucrativo para a indústria. Então, né, você quando compra a marca, e seja ela de luxo ou não, você está comprando os valores, as ideias, ou a posição, ou o status que aquilo traz para você. Então, eu como profissional de consultoria, eu preciso estar muito alerta a isso. Eu sou um profissional que veio da área de comunicação, então eu estava muito alerta em relação a isso, a mídia. Ok? Então, assim, né, a gente tem todo um olhar para as teorias de comunicação, né, para como as mídias se estruturam e tudo mais. Eu não tinha esse olhar, não foi fácil e automático para mim traduzir isso para moda. Foi estudando, Cris, o que você falou ali, história da moda, entendendo
a mulher, né? Se a gente... E eu tô falando, de novo, de gênero, mas eu poderia colocar a intersecção de raça. Porque você tem uma mulher, mas você tem uma mulher que é uma mulher negra, você tem uma mulher que é uma mulher branca. E a imagem dessas mulheres é diferente dentro da sociedade. Mesmo que eu coloque a mesma roupa nelas. Um corpo magro, ele é avaliado de maneira diferente de um corpo gordo. Um corpo jovem é avaliado de maneira diferente de um corpo velho, né? E aqui, velho não é palavrão, é no sentido da gente dizer... Mas pelo contrário, né? Então... E estamos cada vez mais no trabalho, na vida. Exato. Você não sai do mercado de trabalho por causa dessa condição, sei lá, dessa idade. A gente está indo cada vez mais longe, né? O que eu vejo no meu grupo, que tem muitas mulheres maduras no Sobe e Puxa, é que a gente revoluciona o mercado. Né? Então, eu preciso entender esses recortes, esses marcadores sociais, para que eu faça um trabalho que me deixe em paz. Então, hoje, quando eu ponho a minha cabeça no meu travesseiro, eu tô em paz com a aula que eu dei, as coisas que eu falei, os alertas que eu passei para as minhas alunas, com como eu atendi as minhas clientes, que são muito diferentes. Então, por exemplo, as mulheres vinham procurando muito a questão da correção corporal. Hoje, as minhas clientes não vêm com queixas não vem com queixas diretas corporais. Eu vim procurar a consultoria de imagem porque eu quero parecer mais magra, por exemplo. Tá? Isso é uma baita mudança de comportamento também, né? Mas, e é uma conquista também. Cris, eu acho que isso acontece comigo porque eu também mudei meu posicionamento. Então, ainda existem mulheres que procuram isso? Existem. Por quê? Porque a gente tem uma sociedade que mesmo que diga que não, sim, ela reforça padrões específicos de beleza, né? De estética. Eles variam, mas eles têm muitas coisas em comum. A gente tem uma estética mais eurocentrada, em geral, né? A normativa, ela é eurocentrada. Se a gente pensa nos aspectos físicos, ela ainda é mais magra, ela ainda é mais jovem. Muitas vezes as modelos maduras que a gente vê são mulheres que envelheceram magras. E que, de alguma maneira, a partir, né, dessa produção visual nessa mulher magra, ela é vestida, muitas vezes, ou maquiada para parecer mais jovem e também do que a ela gente ainda não consegue falar do belo de uma maneira, mais ampla. Porque ele foi desenhado, ele tem nome, endereço e telefone. Entendi. Entendeu? Então, às vezes, o que sai disso, a gente nem chama de belo. Por isso que tem muita gente que vai querer discutir o belo ainda em cima dessa ideia da beleza clássica, entre aspas, né? O que é um rosto clássico. E aí você vai ver que é um rosto branco, um rosto simétrico, os traços são finos. Isso foi vendido, né? E vendido porque a gente compra a ideia. Então, mas e a gente agora com esse mundo globalizado, todo misturado? Não tem como continuar existindo. Exato, não dá pra ignorar, né? Mas existe muita... Porque perder os privilégios, né, Cris, é muito difícil. Então, tem muita gente lutando pra manutenção disso. O legal agora, e aí entram as redes sociais, é que a gente tem, de uma certa forma, uma democratização do espaço de comunicação, né? Isso é um fato. Isso é um fato. E a gente vai ter vozes muito distintas. Porém, a gente precisa romper a nossa bolha para ouvir aquela voz que é distinta da nossa, porque o algoritmo vai te dar mais do mesmo sempre. Então, de novo, é um esforço, gente, gigantesco. E eu acho que teve um boom aí, porque um boom de consultoria, né, nos últimos anos, e que não são todas que pensam como você. Aliás, acho que são bem poucas. O que eu vejo, porque eu tô nessa atuada há bastante tempo, né? O que eu vejo é que agora a gente está vendo um movimento se popularizar. Eu vejo, por exemplo, consultoras com um grande número de seguidores nas redes começando a falar coisas que, né, a gente já fala há alguns anos. Então, algumas mudanças de reposicionamento. Novas vozes chegando. Isso é muito importante para que a gente consolide a possibilidade dessa concomitância. Então, tem uma consultora que ainda não está letrada e ela vai trabalhar sempre para afinar, alongar, embranquecer, rejuvenescer, né? E a outra vai ouvir a cliente no momento de vida que ela tá, que é o que eu recebo hoje. E que chega para mim e diz, por exemplo, duas mulheres maduras,
né? Uma com 45, uma com 55, que eu atendi muito próximas. Frases muito parecidas. Eu não preciso mais provar nada pra ninguém. Olha só. Eu quero uma relação mais autêntica e mais prazerosa com o meu guarda-roupa, coincidentemente, né, consequentemente, com a minha imagem. E é importante a gente normalizar essa demanda. É uma conquista, né, gente? Eu acho que isso daí eu acho que o grande lance, eu me encaixo nesse teu aí, nessa idade da mulher madura, é muito bom a gente poder olhar pra gente e sem ficar jogando contra, sabe? Não precisa ser assim. Ser mais leve, poder desfrutar melhor das conquistas que a idade traz. Não dá pra gente ser escravo de mais nada. Especialmente do nosso guarda-roupa que tá dentro de casa. Aí piorou. E, Cris, o desafio é que a gente tem, na minha área, né, um grande número de consultoras dizendo que isso que a minha cliente quer não é possível. Que existe um formato de autoridade e poder que é baseado na simplificação do guarda-roupa masculino, ou seja, no caminho, né, para um vestuário simplificado que vai chegar no século XX, ali no começo do século XX, como o terno e gravata, que vai se manter como a roupa do profissional de sucesso, né, durante esse período todo, sendo ainda trabalhado como a única alternativa possível. E muitas mulheres mais jovens acabam cedendo a essa pressão porque a cobrança sobre elas é muito maior. Elas são jovens, elas são meninas. No ambiente de trabalho, elas não são muitas vezes ouvidas porque tem cara de menina, ou porque tem voz de menina, ou porque tem roupa de menina. Ontem eu estava estava ouvindo um podcast e a voz da psicanalista que estava falando era uma voz muito jovem, né? E eu fiquei pensando, né? Será que eu há alguns anos conseguiria ouvir? Talvez eu ouvisse ela começar a falar e falar assim: é uma menina, não tem nada para me dizer, mas é uma voz de uma menina. E ela me disse muitas coisas interessantes através essa troca maravilhosa da voz dela. E também significa que, né, ou pode implicar que essa mulher com essa voz mais jovem, né, ela pode ter uma voz mais jovem, mas ela pode ser já também uma mulher mais madura. Então entra na questão, de novo, do não verbal, né, que para a mulher é sempre muito difícil. Olha, se você tem 50, você precisa parecer que você tem uns 40. Se você tem 20, você precisa parecer que você tem 30, porque ninguém vai te respeitar. Começa, né? No mundo corporativo também, você estava falando do terno e gravata, mas quanto que isso impactou na nossa vida para você também ir para o seu ambiente de trabalho até de um jeito que nem era o seu. Exatamente. Mas você criava ali esse momento, bom, então ele usa terno e gravata, eu vou usar um blazer. Eu não gosto de blazer, mas eu vou usar um blazer. Eu não gosto de camisa, mas eu vou usar camisa. Para você poder, até nessa época toda aí, nesses anos, fazendo uma viagem no tempo aqui, era bom que você parecesse menos você, menos mulher, sabe? Menos feminina, sei lá. Exatamente isso, Você Cris. tinha que meio se esconder, né? E ó, para quem tiver curiosidade, tem um marco na literatura em relação a isso, né? Então, tem um autor americano que era um consultor de imagem e que, na verdade, falava para homens, né? Como se vestir para o sucesso. Ele tem até um livro, How to Dress for Success, para homens. E aí, em 78, com as mulheres indo mais e mais para o mercado de trabalho, né? Buscando cargos de liderança, ele escreve um livro que é o How to Dress for Success, mas para as mulheres, específico para as mulheres. E ele escreve depois de uma pesquisa no mercado, né, de ver que se ele vestisse as mulheres como os homens, mas não exatamente, então assim, é quase uma tortura, porque você pode ir até aqui, mas o seu cabelo tem que estar de tal jeito, tem que... Entende? Você tem que se vestir como os homens, mas não parecer homem. Você pode parecer levemente feminina, mas não feminina demais. É um exercício. Foi muito travado, né, trabalhoso, gente? Muito trabalhoso. Isso está registrado. Eu lembro, eu mostro
uma frase dele para as minhas alunas, né? Que ele escreve, tá publicado no livro dele de 78, que é reeditado até o começo dos anos 90. Chega a ser meio assustador, né? Que ele fala, cabelos grisalhos trazem autoridade para os homens, mas para as mulheres, retiram a autoridade. Essa acabou, né, Você gente? entende? Vamos falar que a pandemia falou, gente, acabou com essa história. Então, deixa o meu cabelo do jeito que ele quiser ser. Meninas do céu. Do jeito que eu quero que ele seja. E aí mas olha o nível. Exato. E, por exemplo... Consegue imaginar isso? Não, gente, eu tô aqui até mais quieta e ouvindo, porque eu tô com duas mulheres muito potentes. É um tempo. De verdade, é muito bom ouvir. O que você falou aqui tem toda a razão. É muito bom ouvir mulheres, é revolucionário, né? E eu até pegando o gancho um pouco para aquilo, para o bate-papo que a gente teve antes, né, Ana? Você fala que a consultoria não é terapia, mas é terapêutico, né? E isso abre espaço para a gente não olhar só para a roupa. A roupa é o que a gente vai colocar naquele corpo. E quando eu falo corpo, meninas, entendam o indivíduo, né? Que está materializado naquele corpo, que tem os marcadores sociais, que talvez em alguns ambientes mais hostis vá precisar ainda dessa armadura. Então a gente brinca que é um jeitinho de ir hackeando o sistema, depois você muda tudo. Boa! Né? Mas eu trabalho para o momento em que a gente já entre mais livre. Algumas corporações fazem isso com maestria. Se a gente olhar, por exemplo, para a PepsiCo, ela virou de cabeça para baixo a cultura organizacional que ela tinha. Em relação a classe, raça, gênero, né? Então, hoje, por exemplo, para entrar na companhia, não é mais obrigatório ter inglês. Porque o inglês barrava algumas pessoas. Né? E hoje eles oferecem o inglês para quem está lá contratado. Porque existem coisas que você não vai conseguir aprender Exatamente. nunca, que é teu. Agora existem outras, a maioria você aprende. Basta você querer que você muda tudo em você. Então, eles foram entendendo o que precisava, foram mudando. E, por exemplo, a questão visual, as pessoas são convidadas a irem do jeito que elas quiserem. E eles vão. Deve ser uma delícia, Deve ser uma delícia. Porque você tem contato com muitas coisas. Você pode olhar muitas coisas e especialmente ser do jeito que você quer ser, né? E aí, o grande desafio, e isso é feito pelo que eu entendi, né? Eu tive num evento sobre diversidade justamente e várias com o responsável por diversidade dentro da companhia, né? E aí eu entendo que a empresa faz um trabalho que a gente está chamando mesmo de letramento, porque você vai olhar para o outro e você vai estranhar. Principalmente dentro de um padrão corporativo, porque o que a gente espera é o quê? É essa roupa e meio todo mundo igual, social, né? Meio todo mundo igual, né? Sim. Então, é interessante a gente saber que mesmo com o endosso da companhia, vai ter estranhamento. Então, eu tenho que estar preparado para ajudar as pessoas não boicotarem os coleguinhas por causa da imagem, porque a imagem é a fronteira com o outro. Ela é superfície, mas ela não é superficial. Ótimo. Ela só tá na superfície. Você tá externando uma série de coisas ali para sua imagem que você sabe ou não sabe, mas que o outro vai entender. É a primeira coisa que eu enxergo antes de te ouvir, né? Então, realmente, é bem isso. Conta muita coisa. E a gente precisa se letrar para não parar na primeira impressão, que é quase irresistível, né? Porque é um atalho do cérebro. Mas a gente precisa fazer o exercício de, não, vou continuar aqui, deixa eu pensar, né? Por que isso está me causando estranheza? Por que eu tô Porque a gente ficou tão preso nisso, né? Então tem que aprender mesmo de onde que veio tudo isso. Não é fácil. Porque senão não você... e acho que nem no segundo momento também não é fácil, porque até a gente comentou isso num outro episódio aqui, né? A gente também foi tão moldado para falar sobre nós, não enquanto indivíduos plurais, mas, por exemplo, se eu for falar de mim, a gente às vezes só fala de profissão, né? A gente não fala daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente sente, a gente acaba falando como um currículo, né? Então... É exatamente isso. Quando a gente vai ouvir, né, as histórias dessas mulheres mais maduras e a relação com a imagem, a gente ouve até casos de mulheres que precisaram, que adoeceram, ficaram deprimidas.
vestidas, porque foi tirado delas um pedaço importante que é transparecer, né? Através da roupa quem elas são. Então, chega um momento em que ela diz, olha, só isso aqui, né? Você tem que vir vestida assim, você é sorridente demais, então sua roupa tem que ficar um pouco mais séria, você... Entende? É terrível, é terrível. É terrível. É terrível. É terrível. E hoje começa, quer dizer, fica impraticável, especialmente depois que você percebe tudo isso, pensar lá atrás. É daqui pra frente mesmo, com ganhos assim, exponenciais, porque imagina você perder a chance de você se libertar nesse grau e entender que o errado é o outro, é quem te cobra isso. Mas, Cris, infelizmente a gente vive nas dinâmicas de poder e a gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir fazer esse exercício completo da autenticidade. Porque a gente ainda tá caminhando. Não tem... É uma conquista ainda. É uma conquista ainda. Por isso entender, né? Para uma mulher mais madura, que ela tá colocada, ela sabe ali, né, onde ela pode pisar, porque ela já tem uma jornada profissional, é mais fácil se desvencilhar. Às vezes uma mulher mais jovem vai sofrer um pouco mais. Se a gente pega o recorte de raça, para branca vai ser mais fácil, para mulher negra ou para mulher indígena vai ser mais difícil, porque o recorte também é outro, né? Agora, a gente precisa trabalhar. Aí eu vejo a minha utilidade dentro da minha área, né? Trabalhar para que a cobrança do outro lado vá diminuindo. Não é? Claro. Porque uma coisa a gente tá falando aqui, ser quem eu sou, de falar da nossa identidade visual, isso é incrível, etc, delicioso, que é maravilhoso. Agora, no livro, eu falo também sobre o adoecimento das mulheres. E um adoecimento que eu, por exemplo, não tinha parado e relacionado com a minha área. Então, existem transtornos alimentares, distúrbios de imagem, que se eu continuar atuando do jeito que eu atuava, se eu continuasse atuando do jeito que eu atuava, eu estaria criando, reforçando mantendo, entendeu? Então, a gente fez um trabalho de atendimento para essa cliente, que é uma cliente do curso. Tem um novo olhar agora. A verdade é essa. Aquilo que existia, desde esses livros que você comentou, deste americano lá em 70, tem toda uma evolução que passa por toda a cultura do nosso país, de outros países, daquilo que nos influencia, da música, da arte no geral, tem toda uma caminhada. O grande lance foi, a hora que você entendeu isso, tem uma outra história para ser produzida agora. E a partir desse olhar, a gente tem você nesse novo olhar para tua cliente, para tua aluna, participando de grandes histórias como a dessas mulheres, que todas elas, cada uma na sua área, tanto profissional quanto nas suas histórias particulares, contribuem aqui para esse caminho, uma jornada mais para a libertação. Nossa, mais do que reclamar, é uma ação, que eu acho que isso é novo. A gente identificou os problemas, a gente, obviamente, se tiver que alertar ali, o outro vai, mas tiramos o foco de ficar reclamando e vamos fazer a nossa parte, disseminando tudo isso para um número maior de mulheres. Acho que é mais nesse caminho. E aí você, na tua profissão, tem essa responsabilidade, e cada uma de nós também podemos entrar nesse caminhar aí, e fazendo essas mudanças, que são muitas, mas na hora que cada uma começa a fazer, pode ficar mais fácil, mais rápido esse lugar melhor, né? E aí eu acho que o véu precisa cair, né? Tem uma aluna minha que falou assim, Ana, sabe quando cai o véu? Aí você já não consegue mais enxergar através da ótica, né? Do véu. Então a gente precisa tirar o véu das pessoas, né? Precisa contar, precisa falar, precisa discutir, né? E dá pra falar de moda no meio de tudo isso. Esse que é o grande lance. Ela foi pra um lugar que talvez seja melhor ainda. Ou melhor do que nunca. Né? Porque a moda também tem uma responsabilidade muito grande em toda essa história de criação de padrão, né, Ana? Então, poxa, a gente vê, né, quando eu comecei lá atrás, né, 10 anos que eu tô na Z, mas a gente via
os padrões dentro das passarelas e ao mesmo tempo aquilo de certa forma forçando um padrão estético para as outras mulheres que estavam vendo e ao mesmo tempo deixando aquela modelo ali invisível, né? Porque elas eram trabalhadas como cabides, né? Então assim, o foco total é na roupa, mas ao mesmo tempo aquilo também tá trazendo um padrão estético de um corpo extremamente magro, naquela época mais ainda, então, né? Mas o que a Ana falou, emendando com isso que você tá dizendo, nós também na revista passamos por esse olhar que você mesmo contou que você passou no seu. A gente, quando veio a pandemia, e a gente começou a ver algumas revistas soltarem suas edições. E a gente não entendia, porque, poxa, tá acontecendo uma história aqui terrível. E nós estamos falando do quê? Como que eu consigo? E não foi só no primeiro mês, segundo ou terceiro. Mudou tudo. Não dá mais para falar de moda como a gente falava antes, ou como a gente olhava aqueles desfiles e a gente se apaixonava por aquilo. A gente também ficou num lugar ali que a gente não entendia. Quanto que a gente falou sobre isso? Para onde vai a moda agora? Sabe? Não dá mais para você valorizar só uma parte estética, sem olhar o que tá atrás de tudo aquilo, de onde veio tudo aquilo, quem fez, onde tá essa pessoa que fez, sabe? Por que a gente faz tanto? Para onde vai essa roupa quando ela não é mais usada? Então, mudou pra gente completamente. Provavelmente, se a gente for olhar a edição antes da pandemia e a depois... já tinha um movimento, mas a pandemia acelerou. Exato. Porque a gente mudou muito o nosso olhar para aquilo que a gente vai colocar na revista. Assim como a gente pedia para você o que tá certo e o que tá errado, a gente não quer mais isso também. Porque a gente não tá mais nesse lugar. Acho que a gente fez pouco isso, viu, Cris? Porque e foi bom, né? Ter feito menos disso e muito mais de novidade. Tecidos tecnológicos. E essas coisas. Né? Você sempre foi uma pessoa que sempre falou do uso das roupas, do brechó, das coisas. A gente fez até sobre brechó quando ninguém falava de brechó. Exatamente. Né? E hoje tá o máximo, né? Pois é, eu tava conversando com uma aluna agora que fez o curso, olha que jornada incrível. Ela fez o curso porque ela queria tatear na moda o que poderia. Ela é da área de química, ela tem uma outra. Não, e olha, eu vou falar uma coisa, eu tô de brechó. Olá, maravilhoso. Maravilhoso. Brechó, da minha amiga Rita, que eu já falei pra vir aqui. Olha lá, gente, tem que trazer o povo do brechó. Tem que trazer. E aí ela foi entendendo, ela montou um pequeno brechó. Bom, Noves Fora, ela tá lançando dia 8 de julho uma loja conceito, super interessante, que tem várias possibilidades de moda mais sustentável dentro da loja. Então não tem só segunda mão, tem marcas de acessórios. Não, e a curadoria que elas estão fazendo é um absurdo. Exatamente. Alto padrão para você receber, para você enviar a roupa, o jeito que tem que ser, a cada uma com o seu brechó, com a sua característica. Não, é especial, tá incrível o que vem por aí. É aí que eu vejo as mudanças acontecendo, né? Então, e tem mudanças que eu olho e falo, ai, que legal, me sinto esperançosa. E tem outras, infelizmente, que a gente fala sério, mas que também tem um lado, né? Diga. Por exemplo, ó, vamos lá. Esse crescimento da comercialização das roupas de segunda mão. Importantíssimo. Né? O entendimento de que a gente precisa produzir menos, então muitas marcas menores. Rastreamento de cadeia, né? Toda, isso, tudo bacana. mais, muito bom. Ao mesmo tempo, você tem hoje uma Shein que é ultra fast fashion. Que, gente, mudou completamente a dinâmica, né? Inclusive de compra para uma geração que pelo menos se dizia um pouco mais preocupada, né, com o planeta e tudo mais. Então, porque dizer em pesquisas, né, que você compraria uma marca mais sustentável, todo mundo fala. Agora, fazer é mais difícil. Por outro lado, é a partir de uma marca como essa que muitas mulheres que não têm acesso à moda, como é difícil. A roupa, não vou nem falar moda, vou falar a roupa, vão comprar. Ou, por exemplo, eles têm um braço de moda plus size que nenhuma outra... Eu ia falar isso. Nenhuma outra marca de fast fashion se interessou em ter. Então,
de novo, né? O que tem de bom, o que tem haja discussão, de ruim. hein? Haja discussão, Não é porque haja tempo. Sob sob essa mesma marca, é possível ter muita discussão ali abaixo dela. Sim. Porque, olha, você tá falando da moda plus size. E o preço? Exato. Acessibilidade. Aí, para um, pode ser o acesso. Para o outro, é o excesso. Exato. A produção via algoritmo também é algo que eu acho que, querendo ou não, você reduz aí a questão dos estoques, né? Dessa perda do desperdício, né? Então, existem os dois lados. Mas sempre. tem consumo à beça, né? Pra caramba, muito. E, por exemplo, toda essa dinâmica que eles trouxeram, né? Claro, confrontou quem estava no fast fashion. Né? Então, o que eu vejo também são marcas de fast fashion se reposicionando um pouco mais distantes do ultra, né? Fazendo uma curadoria melhor, fazendo uma melhor gestão, uma mexida no mercado das lojas, fortíssima. dos estoques. Então, agora com inteligência artificial, né? As próprias lojas estão mais inteligentes, conseguem entender até tamanhos que elas têm que ter numa região geográfica em que elas estão, e isso diminui descarte ou diminui até a liquidação, porque você vai ter a liquidação, depois você vai ter o descarte. Claro. Né? Então, por um lado, ajudou, mas a gente ainda tá falando. É muito complexo. É complexo muito demais. complexo. É, sim. Né? Porque é comportamento humano, é a condição social, tem muito ingrediente envolvido nisso tudo. O mercado, a indústria, né? Toda a parte ali que a gente tem até medo de falar. Uma coisa que me preocupa muito com toda essa parte da globalização, o luxo é algo muito bem falado, precisa falar mais, obviamente, mas eu fico muito incomodada com a origem da produção dessas peças. Quem é que está fazendo essa mercadoria? Porque a gente também aqui fica em algum momento de mãos atadas, não tem como você saber, mas às vezes você pode estar contribuindo para algo terrível, né? E é um assunto muito pouco discutido, a gente também não tem informação suficiente. A cadeia da moda é muito longa, né? Mas, rastreada inteira. Mas eu acho que essa ideia do rastreamento, ela vai evoluir cada vez mais e ela vai contribuir para a gente diminuir bastante as notícias tristes que a gente fica sabendo. Sim. Né? E é uma indústria pouco transparente, né? Eu acompanho muitas discussões também em relação à sustentabilidade na moda, e a gente tem uma indústria pouco transparente. Temos que caminhar para isso. Né? Eu acho que vão. A sustentabilidade é maior até do que a gente fala. As pessoas ficam ligadas muito ao planeta, ao verde, à água, mas ela é gente. Lógico. Ela é o jeito de administrar as coisas. Ela é muito mais, né? Pra gente. Agora, ok. Os cursos que você faz. Vamos falar de curso? Vamos. Porque é o seguinte, tem coisas ali que esses cursos, você que criou a grade ali daquilo. O que a gente aprende lá? Óbvio que eu sei bastante coisa, mas eu quero que você conte para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Você já falou para quem é. O que a gente faz? Quanto tempo demora? Em quanto tempo a gente aprende com você? Cris, hoje a boutique de cursos, ela está muito direcionada para a formação e para a educação continuada, por exemplo, dos profissionais da área de consultoria de imagem. E eu posso incluir moda porque eu estou falando principalmente de pequeno varejo. Então, eu tenho muita clareza hoje sobre o público, né, que vem, para quem a gente vende os cursos. Essa é a maioria. Então, claro, existem aquelas pessoas que vão fazer por prazer, que talvez não mudem de área, nada disso, né? Mas o grosso é esse perfil. Então, eles são cursos para ajudar os profissionais a se renovarem e a se formarem dentro de um modelo renovado de olhar para consumo e para estética, né? Para estética que eu digo, para a identidade visual, para as imagens possíveis para as clientes. Então, o meu curso de formação em consultoria hoje chama Liberta, né? Eu falo no livro, a partir da experiência que a gente teve com a nossa cliente, que confessou depois do atendimento que tinha sido muito bem feito, amém. Mas nesse caso vale a pena mesmo. Né? Que ela estava preocupada que a gente fosse falar do corpo dela. É uma advogada? É uma advogada jovem, que veio buscar uma imagem um pouco mais madura para dentro
né, da atividade ambiente, dela, e tudo bem, é uma demanda muito comum, né, mas ela não falou pra gente que ela tava tratando anorexia. E ela só falou depois no final. Então, pra ela era muito... Olha só, ela colocou a saúde dela em risco para conseguir a imagem que ela queria. Você entende? Gravíssimo, Só né? que ela foi atendida dentro de um grupo que foi muito acolhedor. Eu já tava nessa toada de só vamos falar de corpo. Se a cliente traz o corpo, se a cliente traz a questão com o corpo, a gente ajuda, a gente tem técnica para isso. Mas eu olhar pro corpo dela e dizer isso tá errado porque aqui não afina, aqui não faz, né? Então, maravilha. Então, os cursos hoje têm todo esse cuidado de formação e renovação. O Liberta se concretiza aí. A partir daí, eu fui desenhando uma metodologia de ministrar o curso, de dar as aulas, de atender a cliente, muito conectadas com esse pensamento da gente não adoecer as clientes que vêm, não fomentar isso, as que já estão adoecidas, porque você não sabe o que é gatilho. E a gente nem percebe muitas vezes, Não. né? Porque Porque a mulher também vergonha. Mas a mulher é craque também de dar essa escondidinha, né? Então. Porque a gente acostumou, sabe? Você se coloca, às vezes, no fim da fila com muita tranquilidade. Sim, é verdade. Não é? Então, você nem vê, você nem fala. Aquilo é uma coisa que até se você, de repente, não falar pra ninguém, é porque não vai existir. Exato. Então, eu não falo, não existe. Você apaga isso, E acabou, né? Então, assim, é muito sensível da sua parte. E realmente esse curso, nessa fase do Liberta pra cá, deve estar uma delícia, né? Ai, eu sou suspeita. Porque você consegue falar muito mais. Exatamente. Saiu daquela coisa. Saiu. Dá pra se falar muito mais sobre todas as etapas desse conhecimento. E aí, em cada aula, por exemplo, hoje, antes da pandemia, a gente estava ali no presencial. Eu relutei muito, eu não queria ir pro digital, queria o esquema boutique, que é um esquema menor. Eu ainda gosto disso, mas eu acho que se eu dou ali no digital, eu amplifico, eu acolho pessoas. Alcança mais gente. Eu alcanço mais gente, tem mais acesso, ele é mais, né? Uma série de coisas que hoje encaixam mais com a minha proposta. Mas você faz híbrido, você faz tanto presencial quanto Eu faço online. ele hoje online ao vivo. E alguns cursos eu mantenho no presencial. Então, a formação em análise de cores é no presencial. Eu tenho um curso que chama Atende Comigo, que é presencial, que para quem fez o digital, fez qualquer outro curso e quer ter a experiência de atendimento presencial junto comigo dentro do método Liberta, fica imerso comigo 3 dias e a gente faz. Fantástico. Né? Então, eu tenho os pockets presenciais, mas hoje a teoria, ela tá toda ali e temos prática, a gente atende cliente no digital. Então, existe maneira produtiva de atender a cliente, mas só existe se você entende que a cliente é coautora do processo. Que você não tá lá para mandar a cliente tratar ela como uma boneca. Não é fórmula pronta. Não é fórmula pronta. Né? Então, hoje, a gente fica tudo gravado. A pessoa pode assistir ou no horário que ela quiser, ou quantas vezes ela quiser. Eu tenho aluna que fez o curso 1 ano, 2 anos atrás, falou assim, você não acredita que eu assisti tal aula hoje? Ai, que delícia! E eu entendi tudo diferente, e eu pensei um monte de coisa diferente. Então, assim, é muito bom. A aluna também tá passando por essa transformação. Ela passa, né? E para cada aula, meninas, para cada aula, tem um calhamaço de bibliografia, de vídeos, artigos, podcasts. Então, cada uma das aulas, eu divido com elas o que eu estudei na jornada que contribuiu para aquilo que elas estão vendo. Entendeu? E não são só livros de moda. Aliás, os de moda, né, são uma parte apenas, assim. Né? Então, vão ter livros de comunicação, livros de sociologia, um olhar de moda, um olhar antropológico para moda. Então, tem um pouco de tudo. E eu até falo, né? Não surtem. Vocês estão vendo aí, não é que é para terminar a aula, vai estudar tudo isso. Isso é para vocês fazerem também a educação continuada. As pessoas não têm ideia do tamanho que é esse mercado, não, né? O segmento é enorme. Tem assunto, tem muita história, tem muito aprendizado. E o endereço para o curso? boutiquedecursos.com.br. Lá você acha tudo. Posso só falar de um específico? Por favor. A gente encerrou ontem um que se chama Raio X do Closet. Quem dá? A gente... Pode falar muito mais sobre isso. Quem dá é a Paula Rubner, que é mestre em têxteis, é designer especialista, formada em modelagem mesmo. Então, às vezes, você vai para
uma área mais de criação, né? Ela foi para modelagem, então já trabalhou como modelista, é consultora de imagem, né? A gente desenvolveu um curso e ela ministra, né? Desde a cadeia têxtil, a gente fala desde a cadeia têxtil até o que você pode fazer lá no final no guarda-roupa, em personalização no guarda-roupa da cliente. A gente passa por modelagem, por corte, por fibra, por tudo que você possa imaginar. Então, isso é educação continuada. Eu não consigo colocar tudo isso no curso de consultoria. No curso de consultoria, a gente tem um recorte disso. Depois, a consultora que quiser pode se especializar. E aí, você aprende a ter o seu olhar mais apurado para o que é qualidade, o que é importante, etc. Muito bom. Muito demais. E assim, a gente já tá quase chegando no final, estourando o tempo. Mas eu queria muito fechar com uma pergunta que é: a consultoria é para todo mundo, Ana? Deveria ser. Deveria ser para todo mundo. A transformação que ela proporciona é gigantesca, né? E ela tem níveis diferentes. Ela pode ser absolutamente funcional. Olha só, tô estocada aqui, tem muita coisa. Vamos não sei como usar. Isso. Não sei como usar. Sim. Vem aqui, me ajuda a usar o que eu tenho? Vou. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Por quê? Tem muitas possibilidades dentro do guarda-roupa. Sim. E ela pode ser hiper estratégica. De eu escolher, ajudar minha cliente em cada reunião que ela vai ter, né? Qual é a melhor posição de imagem para aquilo ali, entendeu? Então, você pode aproveitar e comprar um processo de consultoria muito funcional e um muito estratégico, um que mistura um pouco dos dois. Posso aplicar para o meu trabalho fora ou dentro desse universo da moda. Exato. Sim. Porque eu acho que o grande lance agora, dessa história que você continua escrevendo com o Liberta agora pra gente aproveitar mais quem nós somos. Então, quer dizer, a gente também vai trazer mais ingrediente. Esse closet agora não é feito só de roupa. Ele também é feito de ideias, de emoção, de satisfação. De memórias. É isso aí. Muito bom, Ai, gente, eu acho fantástico. Porque assim, a gente, né, Cris, enquanto revista, enquanto jornalista, é tão gostoso a gente ouvir o quanto a moda comunica e o quanto ela pode comunicar melhor. E aí entra também a questão da imagem, né? Como isso pode vir para o bem, porque tantas vezes a gente pega o lado negativo, Exato. né? A gente se coloca dentro de caixas, a gente se põe dentro de padrões, a gente se pressiona, a gente tem aí as redes sociais também dentro das bolhas, como você falou, que tanto nos coloca dentro desse ambiente, né? E aí, bater um papo desse inspirador com você foi uma honra pra mim, escutar vocês duas aqui. Que delícia. Vocês também. Ela é uma que se encaixa naquilo que você diz. Quando você ouve uma voz jovem falando. Me identifiquei muito. Porque muito. a Raíssa é uma delícia de escutar falar. Ela é a renovação dentro da marca, da Z, né? Que traz todo esse conhecimento, traz o podcast pra gente se misturar, pra gente alcançar mais gente. Então, eu acho que é bem isso. Eu acho que o que a gente fez aqui é exatamente a proposta que tem no livro, né? Da gente estar juntas, nós aqui, todas nós, e quem tá vendo a gente, ver até onde a gente pode chegar. A gente quase que nem começou, né, Ana? Pois é. Mas tem muito ainda. Eu acho que esse aqui é o primeiro. Você vai ter que voltar muitas vezes, eu volto, Ana. gente. Que isso aí, delícia. Já tô me convidando. Por favor. Cadeirinha tá aí pronta, viu? Isso aí. Obrigada, Eu que Ana. agradeço. Obrigada, Cris. Obrigada, Ana. Obrigada, Rá. Gente, fechamos aqui o nosso 8º episódio com chave de ouro. Emocionadas aqui. Muito, muito, muito grata por mais esse episódio. Obrigada a vocês que nos acompanham. E não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para que a gente possa continuar levando esse conteúdo importante de moda para mais gente. Um beijo. Até.